Deus. Graça e paz, queridos. Podemos assentar por bondade. Glória a Jesus. Quem pode glorificar a Deus? Quem pode dar graças a Deus? Glória a Jesus. Que bom estar novamente na casa de Deus. A gente vai, o tempo vai passando, né? A gente vai continuando a nossa jornada. Não podemos parar, né? Nós estamos rumo a Canaã celestial. Amém? Quem está aí? Quem está aí? Nós estamos rumo a Canaã celestial. Nós saímos do Egito e estamos rumo a Canaã celestial. Nosso Moisés, Jesus Cristo, o libertador, nos libertou, e ele disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele nos tirou do Egito e agora estamos a caminho para Canaã. Alguém pensa em voltar para o Egito aí? Não, né? Por favor, não volte mais, amém? Não volte mais. Ele te libertou, e de fato, quando ele liberta, ele disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente, não é mais ou menos, verdadeiramente sereis livres. Você é livre, meu irmão. Nós somos livres. Falando em liberdade, quantas pessoas aprisionadas, quantas pessoas, e nós podemos glorificar a Deus porque Ele nos desamarrou, desatou as correntes que nos prendiam, rebentou as correntes, quebrou aquilo que nos prendia, e hoje nós podemos dizer: eu sou livre, eu sou livre, aleluia. Irmãos, a pior prisão, irmãos, a pior prisão não é a física, até mesmo, sabia? A pior prisão não é a física. Se você for ler as cartas de Paulo, as últimas cartas de Paulo escritas da prisão, você vai ver que a pior prisão não é a física. A pior prisão é aquela que acontece aqui dentro, amém? É aqui dentro. E quantas pessoas estão aprisionadas aqui dentro, irmãos? Elas até pensam, fazem planos. Não, eu vou à igreja o ano que vem, sempre no final de ano, né? Tem aqueles projetos e planos para o ano novo, e faz um monte de planos para o ano novo, e aí tudo aquilo que projeta, que planeja, que pensa fazer, não faz nada, irmão. Já estamos em maio, né? Estamos em maio, e a pessoa só falou um monte de coisa e não cumpriu nada do que ela falou. E aí a gente costuma, né, já logo taxar a pessoa: porque é incrédulo mesmo, porque é isso, porque é aquilo. Irmãos, a gente não sabe, muitas vezes a gente não se dá por conta da tristeza, da terrível prisão que essa pessoa vive. Uma prisão aqui dentro, irmão, do coração, amém? Então, o que nós devemos fazer? Criticar, julgá-los? Jamais. Nós devemos orar por essas pessoas, pedindo: Deus, liberta, Tu és o libertador. Amém, irmão? Só Jesus pode libertar, só Jesus e nada mais, só Jesus. Ele tem os céus têm a sua base, os céus têm, o exército de Deus tem as suas bases militares aqui na terra. Aqui é uma base militar, amém? Quem está aí? Quem é soldado de Cristo, como disse Paulo? Você não pode se embaraçar. Se você é soldado e milita esta boa causa, você não pode se embaraçar, disse Paulo. Você tem que focar. O diabo quer tirar nós do foco, né? O diabo quer tirar nós do alvo, quer desviar nós do alvo. E qual é o nosso alvo? Qual é o propósito da nossa existência como igreja do Senhor? Não é para libertar os cativos? Não é para proclamar o evangelho aos perdidos? Sim ou não, querido? Vamos lá então, regace as mangas, vamos lá. Não perca tempo, irmãos. O relógio corre depressa, nós estamos muito próximo. À meia-noite ouve-se o grito, aí vem o esposo e não tem mais o que fazer, irmão. Tem pessoas que vão correr até mesmo. Jesus ilustra ali na parábola das 10 virgens, Mateus 25, que elas tentaram, quando elas viram que faltou azeite, elas tentaram ir comprar. Pediram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite. E as prudentes responderam: não seja caso que dê a vós e falta a nós, e diante aos que vendem e comprai para vós. Então não tem tempo a perder, não temos tempo a perder. Nós temos que correr contra o relógio. As horas passam depressa, amém, queridos? Estou falando isso aqui no mundo espiritual, irmãos. Irmãos, tudo nos mostra os acontecimentos. Se você prestar atenção e ficar sobremodo atento para os acontecimentos do mundo,
ao redor do mundo, os acontecimentos, você vai ver que nós estamos próximo ao arrebatamento da igreja. Ontem pela manhã eu participei de uma reunião de pastores com alguns irmãos aqui. A mensagem foi essa: nós temos que avançar, porque as horas se passam. Amém? Temos que avançar. A igreja não pode ficar adormecida. Não pode ficar adormecida. Desperta tu que dormes. Amém? Desperta tu que dormes, por favor. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá. Jesus conta conosco. O reino de Deus, a tarefa de pregar, de propagar a mensagem do reino é nossa. Nós somos incumbidos pelo próprio Deus de proclamar. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Oh meu Deus, Deus conta com a gente. Mas pastor, como é que eu vou ser enviado para outro lugar? Não estou falando para você, não precisa ser enviado para outro lugar. Do lado da tua casa, irmão. Amém? Não precisa atravessar o mar, porque do outro lado está o Gadareno. Não. Na tua casa, muitas vezes não é a questão de atravessar o mar, é atravessar a rua. Do outro lado, tem pessoas sofrendo. E você pode, como mensageiro de Deus, convidar essa pessoa. Não precisa nem falar muito se você quiser. Só dizer assim, ó, eu quero te fazer um convite. Aí a pessoa vai, sim, fazer um convite para você. Vamos à igreja hoje à noite? Vamos à igreja ao domingo? Vamos na quarta-feira à igreja? Vamos lá, Deus tem uma mensagem para o teu coração. Deus quer te libertar. Deus quer te salvar. Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém? E aí, se cada um de nós fazer a nossa parte, meu irmão, já pensou? Eu estou orando aqui num propósito de oração aqui, estou falando: Deus, pelo menos todas essas cadeiras cheias está bom. Eu não estou sendo ambicioso, pedir demais. Se não quer pedir demais, dá conta, né? Porque na verdade, quando Jesus dividiu lá aquela multidão de 50 em 50, ele estava falando: olha, um homem tem capacidade de cuidar de 50. Aí eu pensei: poxa, peraí, se eu tenho capacidade de cuidar de 50, mas se vir 100, então eu separo um para me ajudar. Amém? Se vir mais 50, eu separo mais um para liderar aqueles 50. Eu escuto o conselho de Jetro. Amém? Moisés, tu não consegue sozinho, Moisés. Separa aí 70 homens para te ajudar. E assim a gente vai e ganha muita gente. Amém? Quantas cadeiras a gente tem aqui, irmão? Marisa, eu não 170 cadeiras aqui a gente tem aqui, né? E cadeiras confortáveis. Pode convidar, que você não vai passar vergonha não, né? Tudo muito lindo aqui para esperar essas pessoas, para receber essas pessoas. Aí imagina, 170 almas, né? A gente vai aí separar 3 líderes para liderar essas pessoas. Vai sobrar algumas vidas ali que a gente vai estar, né? Dando aquele jeitinho brasileiro, né? Mas eu sei que Deus vai nos abençoar nesse lugar. Ah, meu Deus. A consciência missionária. Sabia que o maior missionário de todos os tempos, o maior missionário de todos os tempos é o Espírito Santo? Quem concorda comigo? Fique certo de uma coisa: não é você que vai fazer a obra, você apenas é o agente, você é o locutor. O script, a mensagem, ele já te deu, ele vai te dar. E aí, se você não... Ah, mas pastor, eu estou temendo ir lá adiante, tá? Eu estou temendo. Eu vou dar um conselho, o conselho que Jesus dá para nós. Vou te fazer lembrar. Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, ora em secreto ao teu pai, que aí publicamente ele te recompensará. Então, se você se acha desencorajado para fazer a tal tarefa que ele te incumbiu, ore em secreto, que aí publicamente ele vai te recompensar. O script está aqui, ó. Toda a programação está aqui, ó. É só falar. E aí, pastor Marco, e daí em diante, irmão, tem o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Dá um glória a Deus aí, diga assim, meu irmão, Deus está contigo. Bate na mão de 2 ou 3, diga assim, Deus está contigo aí, meu irmão. Deus está contigo aí, meu querido. Isso, Deus está contigo. Vai em frente, não pare, vai em frente, Deus está contigo. Deus está contigo, meu irmão. Nós não somos nada. Tirando Jesus, da nossa vida não sobra nada. Sobra um Marcos envergonhado, gago, atrapalhado, sem cabelo, com poucos cabelos. Sobra isso. Agora, tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu posso, nele eu posso. Eu de mim mesmo eu não posso, mas tudo posso naquele que me fortalece. Então, você vai dizer assim, ó, para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, ó, meu irmão, nunca mais diga eu não posso. Diga assim, ó, porque tudo posso naquele que me fortalece. Isso, nunca mais eu direi, diga comigo, nunca mais eu direi, não posso, porque tudo posso naquele que me fortalece. Aleluias, aleluias, você é capaz. O diabo costuma soprar nos ouvidos, né? Quem está vendo aquela série aí agora da Record, né? Das novelas de Jesus, quem está vendo? Isso é bom, é muito bom aquilo ali, acrescenta, tá, irmãos? É muito fiel às escrituras. Eu tive um pouquinho vendo ali, alguns capítulos ali, e muito fiel às escrituras, parabéns para eles, está evangelizando e muito. E aí, quem viu que sempre no meio daqueles sumos sacerdotes religiosos da época, que eram para ser exemplo, e não foram, sempre quando eles estão afrontando Jesus, quem aparece no meio deles? Aquele ser, né, de capa preta assim, né, e fala no ouvido, aí ele fala, é aquilo ali, tá, irmãos? Isso ali ilustra e muito bem, tá? Tipifica e muito bem o que acontece de fato, tá, irmãos? Acontece de fato isso aqui. Então o diabo costuma cochichar e dizer, ó, tu não pode, tu não sabe, tu não é capaz, rapaz, tu é atrapalhado, tu não pode, mas você levanta a cabeça e diga, eu posso, em Deus eu posso. Em Deus eu posso, em Deus eu posso. Isso, em Deus eu posso. Quem pode falar mais? Em Deus eu posso, em Deus eu posso. De mim mesmo eu não posso, mas em Deus eu posso. O que você vai pregar hoje, pastor? Mamão com açúcar? Pode ser, vocês querem mamão com açúcar ou um pirão daquele bem recalcado, com bastante feijão? Vocês estão no restaurante de Jesus e eu sou o garçom que vou servir vocês essa noite. Mas é uma comida espiritual. Tem até um corinho, né? Entrei num restaurante pentecostal e serviram uma comida que não faz mal. Aí diga assim, o corinho diz, coma bem dessa comida, para você passar da morte para a vida. Meu irmão, então esse restaurante aqui não vai servir uma comida que você vai passar mal, amém? A comida aqui é celestial, você está no restaurante de Jesus. Aleluia, o que você tem para falar? Queridos, eu vou conversar com vocês hoje aqui, eu vou destacar entre muitos, é impossível, tá? É impossível descrever todos, mas eu quero destacar entre muitos, 2, quantos? 2 o que, pastor? 2 erros que os homens cometem, 2 grandes erros que os homens cometem, 2 grandes erros. Quem falou isso, pastor Marco? Quem fez esse julgamento? Quem denunciou isso? Quem fez essa denúncia? Quem fez? Jesus, nada menos e nada mais do que o próprio Filho de Deus, o Verbo vivo, o dono da nossa existência, o sustentador de tudo. Foi ele que denunciou 2 erros, entre muitos, ele destacou nesse episódio, destacou 2 erros gravíssimos, que aí eu vou mostrar para você, nós vamos ver aqui, eu vou mostrar o primeiro e o segundo erro, tá? Aí você vai pensar assim, pastor, tá, os erros estão aí, e agora? Eu me encaixei dentro disso aí que o senhor está falando, tá, e aí, o que nós podemos fazer para corrigir esses 2 grandes erros em nossa vida? O
que eu tenho que fazer? O que nós podemos fazer para corrigir? Eu me encaixei dentro disso que o Senhor falou. E o que eu posso fazer para corrigir esses dois grandes erros que eu estou cometendo? E até por sinal a gente vai ver aqui, isso é muito sério, não divide-se assim, não era esperado isso, de um religioso, isso partiu de um religioso. Jesus denunciou dois grandes erros que os religiosos cometiam. E se os religiosos cometiam esses dois grandes erros, eles que tinham a escritura na mão, imagina o ímpio, aquele que não tem entendimento, aquele que não tem conhecimento das escrituras. Imagina só, se eles que estão, se nós, vamos trazer para nós aqui, quem está aí? Está preparado? Vamos trazer para nós aqui então. Se nós que estamos com a Bíblia na mão e frequentamos diariamente os cultos, já temos algum chão percorrido, alguns quilômetros na fé percorrido já sabemos para onde vamos, já temos um entendimento muito apurado das coisas. Se nós cometemos esses dois erros, nós religiosos, nós cristãos, imagina os ímpios. E aí então a gente vai mostrar aqui, eu vou apontar esses dois erros, depois eu quero mostrar como nós podemos corrigir esses dois grandes erros em nossa vida. Como fazer isso? Ok? Vamos lá então? Estão preparados? Abre lá em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22 e o verso 29. Bendito seja o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somente quem está muito feliz vai dando glórias e aleluia. Quem está triste vai gemendo, não desiste, vai gemendo. O Espírito Santo entende o teu gemido também. Não pare de gemer. Enquanto tem um gemido, é sinal que tem alguma coisa por ali, tem vida ainda, né? Vamos lá, e o Espírito Santo quer te ajudar, Deus quer te ajudar hoje aqui. Mateus capítulo 22, todos acharam? Agora joga a luz aí em cima do verso 29, olha para o verso 29. Verso 29, amém? Diz assim, ó: Jesus, porém, respondendo, quem respondeu? Jesus, disse-lhes: errais. Aí ele aponta os dois erros que eles cometem. Errais, não conhecendo as escrituras, número 1. Número 2, nem o poder de Deus. Dois erros grosseiros, hein? Que acaba afetando as demais áreas, né? E acaba atrapalhando, jogando lá para o final do corredor. Coisa terrível, coisa terrível. Dois erros grosseiros. Esses dois erros foram cometidos, eram cometidos constantemente pelas pessoas religiosas, coisa que não era para ser esperado deles, isso, que ninguém esperava deles. Como eu falei hoje, a mesma coisa acontece com a gente hoje. De novo, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, número 1. Eu vou falar aqui, aí eu falar, quando eu falar número 1, eu vou ler essa primeira parte aqui. Aí quando eu falar assim, errais, não, aí eu falar número 1, os irmãos falam o que é, número 2, os irmãos falam o que é. São os dois erros. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não, número 1. Número 2, nem o poder de Deus. Olha só, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. O primeiro erro é terrível, não conhecer as escrituras. Mas espera aí, nós temos posse dela. Estamos de posse de um exemplar da Santa Bíblia, da gloriosa palavra de Deus. Por que nós não a conhecemos? O que nos impede de conhecer? Hoje nós não temos nenhuma desculpa, porque nós temos muitas versões, nós temos muitas Bíblias explicadas de estudos que tem o seu comentário no rodapé, nós temos muitos materiais disponíveis que aclaram o texto, que joga luz no texto para que a gente possa entender. Até tem traduções na linguagem de hoje que facilita. Eu presenteei uma pessoa, uma sobrinha, com uma Bíblia,
E ela disse: não, eu tenho Bíblia, tio, eu tenho Bíblia. E aí eu mostrei essa Bíblia para ela, eu disse: lê essa aqui. Aí eu trouxe uma na tradução que ela tem e trouxe essa outra tradução. Eu disse: lê essa aqui. Ela leu. Eu disse: lê o mesmo texto nessa outra aqui, agora na linguagem de hoje. Ela disse: opa, peraí, facilitou. Então tudo é facilitado para que todos entendam as Escrituras. A falta do conhecimento das Escrituras, meus irmãos, mergulha as pessoas na ignorância espiritual. A falta de entendimento, de conhecimento nas Escrituras faz que as pessoas mergulham numa cegueira terrível espiritual. A gente vê um mundo perdido. Imagina o povo de Deus, porque quando Deus falou para Oséias, o meu povo perece por falta do conhecimento. Imagina, se o povo está vacilando no conhecer, imagina o povo lá fora que não se importa com o conhecimento de Deus. Imagina, então nós temos um povo caminhando que parece que como que estivesse uma venda nos olhos, uma multidão caminhando como que estivesse uma venda nos olhos. São completamente cegos espirituais, coração cerrado, pedra, petrificado, mente totalmente bloqueada. Nós vemos hoje as pessoas assim. E aí tá, tudo bem, esse é o mundo. Esse é o mundo, não é de se estranhar. Isso é o mundo, não é de se estranhar. Agora, quando se fala do povo de Deus, há alguém que pode de repente trazer uma desculpa um dia diante de Deus: Deus, mas eu não tinha um exemplar da Bíblia, eu não tinha acesso fácil às coisas. Irmãos, ninguém, nunca na história da igreja de Deus na terra, teve um momento tão de fácil acessibilidade, acesso à palavra de Deus, ao conhecimento de Deus. E é promessa de Deus que o seu povo se encha do conhecimento dele. Pensa comigo uma coisa: quanto mais você se enche de Deus, menos lugar sobra para outras coisas. Agora, quando você enche pela metade, quando você é raso nas coisas, quando você se contenta: não, tá bom, tudo bem, estou indo à igreja, leio lá, eu acompanho lá junto com eles a leitura. Quando você não tem essa aptidão apurada, quando você não tem esse paladar aguçado, estou falando no sentido espiritual: eu vou chegar em casa, poxa, o pastor pregou sobre isso, eu vou começar a trazer uma caneta nos próximos cultos. Quando os obreiros aqui pregar e o pastor pregar, alguém vir de fora, eu vou começar a apontar, fazer apontamentos, anotações. E em casa, quando eu tiver, depois de um tempo, eu vou começar a averiguar o que foi pregado. Eu vou para cima do que foi pregado. Eu quero mais, eu quero extrair algo mais daqui. Irmãos, esse interesse tem que partir de nós. Amém, irmãos? Esse interesse tem que partir de nós. A partir do momento que você dizer: Deus, eu quero mais, se prepara, meu irmão. Agora, enquanto você dizer: não está bom assim, irmão, não tem mais o que fazer aí. Amém? Não tem mais o que fazer. Agora, enquanto você dizer: Deus, eu tenho fome, como Davi disse: assim como a corça anseia pela corrente das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. E Jesus disse: bem-aventurados que têm fome, felizes são os que têm fome e sede de justiça. Olha só, irmãos, nós não podemos reclamar de uma coisa. Israel, teve um período de Israel que eles ficaram, está lá, você não precisa abrir, está lá em 2 Crônicas capítulo 15, o verso 3, se você tivesse algo para anotar aí, aquela dica que eu te dei, né? Aquela dica que eu te dei aqui, você podia anotar e ler em casa, mas se você não tem como anotar, olha só, 2 Crônicas capítulo 15, verso 3, a Bíblia diz que Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que ensinasse, e sem lei. Então olha só, imagina só a situação. Nós hoje vivemos uma realidade totalmente diferente. Nós temos hoje acesso gratuito, livre. Amém? Não precisamos mais de intermediários. Jesus disse: eu
eu vim para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. O escritor aos Hebreus disse que Deus abriu um novo e vivo caminho, há um novo e vivo caminho aberto de acesso para Deus, e esse caminho nós conhecemos quem é, esse caminho é Jesus Cristo. Amém? Agora imagina ficar um povo sem pastor, sem a Bíblia. Já pensou? Viesse uma lei aí, ó, vamos prender os pastores, os proclamadores da fé aí, os arautos aí, vamos prender-eles todos, é uma ordem tal, e fica o povo sem líder. Claro que hoje aí é diferente, porque qualquer um de vocês pode fazer uso da palavra de Deus. Aquele povo que lá antigamente, na época de Cristo, já na época de Cristo ali, quando Zacarias era sacerdote, o povo ficava para o lado de fora do templo, ninguém entrava para o templo. As pessoas ficavam, Zacarias estava oferecendo o sacrifício, e a Bíblia diz que o povo estava para o lado de fora. Como ele demorou, o povo notou a demora dele. Então o povo não tinha acesso ao local. Hoje, na dispensação da graça de Deus, Deus disse: não, eu vou trazer esse povo para dentro. Eles estão lá fora, eu quero trazer eles para dentro. E hoje nós estamos dentro desse lugar, louvando, aprendendo, glorificando, exaltando, cultuando a Deus. Então olha o acesso que nós temos hoje. Para quem só vivia para o lado de fora, quem vivia para o lado de fora, e os sacerdotes que viviam dentro, que ministravam em favor do povo. Hoje Deus mudou, trouxe nós para o lado de dentro, e todos nós hoje, segundo Pedro, nós somos sacerdotes de Deus. Amém? Todos nós podemos chegar diante de Deus. Esta é a verdade. No Salmo 73 e o verso 11, os ímpios cometem este grande erro dizendo: como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Porém a própria palavra de Deus responde esse tipo de ímpio dizendo: não sejas como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Então olha só, irmãos, o povo lá fora não tem esse entendimento. Agora nós temos esse acesso livre, porque um dia nós que vivíamos longe, pela misericórdia de Deus, essa palavra poderosa chegou, amém? Até nós aceitamos no coração essa palavra, e aí da condição de criatura, perdidos, longe, distantes, sentenciados, arruinados, nessa condição miserável que a gente vivia antes, agora não mais, porque a gente recebeu a palavra, Jesus entrou na nossa vida, Ele nos trouxe para dentro desse lugar para dizer: tu é o meu povo, tu é o meu filho, tu és sacerdote, tu tens acesso livre a mim, eu sou o teu pai, eu te respondo, eu te sustento, eu sou o teu Deus. Quem pode levantar a mão por um instante e glorificar a Deus? Eu espero para você glorificar a Deus, para você dizer: Deus, eis-me aqui, Senhor, nesta noite, eu estou ouvindo o Senhor falar, fala que o teu servo ouve. Aleluia. Se eu fiz algumas anotações aqui, olha só, em Provérbios capítulo 29, verso 18, o sábio Salomão escreve dizendo: não havendo profecia o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Amém, queridos? Não conhecerás, não conhecendo as Escrituras, errais não conhecendo as Escrituras. Hoje nós temos esse conhecimento e devemos cada vez mais se inteirar, devemos cada vez mais buscar, busque, não pare. Você acha que você já viveu tudo de Deus na sua vida, meu irmão? Você acha isso? Você acha que é só isso que Deus tem para você? Eu venho aqui hoje como profeta de Deus te dizer: Deus tem mais para você, Deus quer te levar mais além, Deus tem mais para você. Mas é interessante e de suma importância que você busque esse conhecimento. Quanto mais conhecimento que eu tenho, menos chance de errar. Quanto mais conhecimento que eu tenho, mais responsabilidades também eu tenho diante de Deus. Deus quer que o seu povo se encha do conhecimento. Oséias capítulo 6, o verso 6, o verso 3, o verso 6, ou melhor dizendo, o profeta Oséias escreve dizendo: porque eu quero misericórdia
Deus falando através do profeta, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Você pode ver hoje nos cultos de ensinamento, nas igrejas por aí afora, é muita poucas pessoas que se interessam. Na hora da pregação, muita pouca pessoa se interessa pela mensagem da palavra de Deus. O povo fica muito entusiasmado, alegre, feliz, salta e pula e tal. Na hora do louvor, na hora da adoração, é muito importante. Na hora do louvor, porque a adoração é também essa hora, é hora de adorar também. Nós temos várias formas de adorar. Na hora que nós louvamos, na hora que nós ouvimos a palavra, na hora que nós glorificamos, isso é adorar a Deus. Mas eu tenho notado que na hora do louvor é aquele entusiasmo, é aquela alegria, e parece que quando chega o momento da mensagem da palavra de Deus, parece que o cara vai, aquele foguinho vai se apagando aos poucos, fica só aquela chaminha, e nós temos que fazer isso diferente, nós temos que agir de forma diferente. Chega o momento da palavra, amém, independente de quem estiver pregando aqui, irmãos, e esse que vos fala aqui, pela misericórdia de Deus, eu paro para ouvir, eu não tenho problema com isso, eu paro para ouvir qualquer pessoa, do mais sábio até o mais simples no falar, eu paro para ouvir. Por quê? Porque eu respeito quando a pessoa está ministrando a palavra de Deus, amém? Errais por não conhecer as Escrituras. Eu quero errar menos, eu quero ter mais conhecimento, e a única forma de nós errar menos é ter mais conhecimento. Por que se erra tanto? Porque não tem conhecimento das coisas, porque incorremos, porque persistimos no mesmo erro muitas vezes, porque ficamos anos carregando aquela culpa, aquela prática pecaminosa, naquela prática pecaminosa. Porque nós ficamos anos patinando, andando em círculo muitas vezes? Porque nos falta o conhecimento de Deus. O conhecimento, não ter o conhecimento é se atrasar em todas as áreas da vida, irmão. Irmão, quem conhece mais a Deus, quem conhece mais da sua palavra, porque conhecer a palavra é o equivalente a conhecer Deus, mesma coisa, a palavra de Deus, o verbo escrito, o verbo que é Jesus Cristo. Quem tem mais conhecimento erra menos nas decisões da vida, nas horas mais terríveis que você tem que decidir, vou para lá, vou para cá, naquela hora o Espírito Santo te dá direção, pelo conhecimento, pelo grau de conhecimento que você tem. O meu povo perece porque faltou o quê? O entretenimento, é isso? Não, o conhecimento. O meu povo perece porque faltou o conhecimento. Conhecimento é o que nós precisamos, conhecer mais a Deus. Deus quer que o conheçamos mais, Deus quer que tenhamos mais intimidade com Ele. Quando eu estou falando isso aqui, eu não estou falando só para você, dizendo, não, eu já cheguei num grau superior a vocês todos. Eu estou falando isso aqui, mas eu já cheguei, eu estou acima da média, eu estou para lá, amém? Eu estou para lá da prateleira de cima, eu estou lá, meu Jesus, amém? Estou para lá já, não, estou pregando para mim mesmo, eu preciso crescer mais em Deus. Amém? O cristão, irmão, pelo menos uma vez, o pastor Jazi, né, o apóstolo Casas falou aqui, pelo menos uma vez por ano ele divide e lê a Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano. Quantos livros você lê? Você para ouvir uma pregação na internet muitas vezes, ou você está à procura de outras coisas, né? Que tempo que você dá de qualidade? Estou falando de um tempo de qualidade para Deus aqui, não um tempo qualquer. Tempo de qualidade, parar para sentar, para ouvir, para fazer anotações, para entender, procurar entender aquilo que é falado. É isso que Deus quer de nós. Errais por não conhecer as Escrituras. As pessoas estão mais preocupadas hoje, olha só, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Misericórdia e não sacrifício. O conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Está prestando atenção no que Deus quer? Misericórdia e conhecimento mais do que sacrifícios e holocaustos. Tem gente que se esmera muito, dá melhor de si, chega no limite da sua força humana, e muitas vezes não é isso que Deus quer. Deus quer que você
aprenda mais dele. Deus quer que você exerça mais misericórdia. Já viu aquele que ele nunca esteve sentado para aprender e quer estar em pé para ensinar? Quem conhece isso? Eu já vi um monte de gente assim, eu conheço um monte de gente assim, que nunca esteve sentado para aprender e quer estar em pé para ensinar. Primeiro nós temos que estar sentado para aprender, para depois ter, amém, autonomia, autoridade e o aval de Deus para estar em pé para ensinar. Deus quer que a gente viva. Olha só, Malaquias capítulo 2 e verso 7, a Bíblia diz: os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do exército do Senhor. Olha só, aonde está a ciência, as ciências de Deus, o conhecimento de Deus? Porque o conhecimento e as ciências de Deus está na boca dos seus profetas, dos seus sacerdotes, que aqui no caso aqui tipifica o pastor da igreja, o ensinador, aquele presbítero, aquele irmão que foi separado por Deus e tem o ministério do ensino na igreja. Amém? Ah, pastor, eu leio, mas não tenho entendimento. Deus preparou esses homens, está na boca deles o conhecimento, vai atrás. A questão é que você não quer estar sentado para aprender, meu irmão. Você já quer pular lá na prateleira de cima, lá no primeiro andar. Já quer pular etapas, e não é assim. Nós temos que aprender. Você fala isso porque já viveu isso, pastor? Não, talvez na sua íntegra. Eu tenho que aprender muito mais. Mas houve muitos períodos da minha vida que eu fiquei sentado para aprender. E eu aprendi muito. Amém? Já chegou ao ápice, pastor? Já chegou ao ápice da coisa? Não, estou buscando mais. Põe no teu coração o propósito aí, meu irmão, a partir de hoje, de ler mais a Bíblia. Ah, pastor, é difícil compreender. O Antigo Testamento começa do Novo, meu irmão, começa nos Evangelhos. A carta aos Romanos é muito confusa, pastor. Leia com atenção, leia com carinho, não leia correndo. Irmão, leia a Bíblia. Quanto mais conhecimento você tem, meu irmão, mais precavido, mais prevenido, mais de sobremodo atento e vigilante você vai estar para os acontecimentos que vão acontecer, para as coisas que vão acontecer, porque é inevitável as coisas que estão para se cumprir. Ninguém vai barrar, ninguém vai impedir o cumprimento dos acontecimentos escatológicos. E nós, igreja de Deus, nós temos que ficar atentos. O mundo está desapercebido. Estão lembrados nos dias de Noé? Veio o dilúvio e levou a todos, porque todos estavam despercebidos. Agora Noé estava o quê? Atento, pelo conhecimento que ele tinha. O conhecimento nos leva a estar atentos, vigilantes, de sobremodos atentos, vigilantes, porque a qualquer momento a igreja será arrebatada. Nós não sabemos o dia e nem a hora, por isso que temos que estar vigilantes. E como ter essa graça de estar vigilante, de sobremodo atento, pastor, aos acontecimentos, para estar precavido nas coisas e saber como lidar? Ter o conhecimento de Deus. Uma palavra simples que você está ouvindo hoje, mas que faz diferença. Amém? Olha só, em outra ocasião, em João capítulo 5, verso 39, olha o que Jesus disse: examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Preste atenção que ele não falou leiam as escrituras, porque elas testificam de mim. Não, ele disse o quê? Examinar. Quando você tem algum problema de saúde, você vai ao médico para fazer um quê? Um exame, para o médico saber. Através do exame ele vai detectar o que você tem. A Bíblia é da mesma maneira. Se nós lermos a Bíblia como nós lemos um jornal diário que a gente recebe, uma revista qualquer, nós não vamos de fato mesmo entender nada. Agora, se nós propusermos em nosso coração dizer, não, eu vou ler para entender, Espírito Santo me ajuda, me dá força, me dá graça, me revela, fala ao meu coração. E aí então, se você pegar para fazer apontamentos, pegar as referências, hoje temos muitas bíblias de estudos disponíveis, você vai entender sim. Irmãos, por que eu estou pregando isso aqui?
Sabe qual é a conclusão que eu cheguei pensando nas coisas, para trazer essa mensagem hoje? Eu cheguei à seguinte conclusão: meu Deus, o porquê disso? Sendo que nós temos tantas Bíblias e tanto material de estudo. Sabe o que eu mais ouço falar? As pessoas mais falam para mim, quando eu visito uns lugares, quando eu converso com as pessoas, eu leio, mas não entendo. É o que mais as pessoas falam. E aí, sabe o que é isso? É uma desculpa esfarrapada, desconexa, descabida que as pessoas dão. Eu leio, mas não entendo. Irmão, hoje nós temos muitas ferramentas. Hoje nós temos grandes pregadores na nação, grandes livros que auxiliam na compreensão. Então, se o povo não está à busca do conhecimento, é por preguiça espiritual e má disposição para as coisas de Deus. Engraçado que para outras coisas, para gastar um tempo no celular muitas vezes, para ficar no Face, uma hora e meia no Face, no Instagram, não sei das quantas, tal e tal, na internet pesquisando coisas, produtos e coisas, a pessoa gasta aquele tempo, e depois ela diz, eu não tenho tempo, muito tempo para ler a Bíblia. Mas como? Ficou uma hora e pouco no celular vendo coisas que não edificam, A Bíblia, pode ter certeza, tudo que você ler na Bíblia é para edificação, é para somar, vai te fazer crescer, vai te fazer mais sábio, mais inteligente, mais vigilante. Leia as Escrituras, examine as Escrituras. Nós não podemos então incorrer nesse erro. Agora eu preciso correr, olha só. Não podemos incorrer nesse erro, jamais, jamais. O povo perece porque o que, irmãos? Errai-vos por não conhecer as Escrituras. Nós não podemos permanecer no erro. Não é por falta dela que nós podemos dizer, eu não tenho, não, jamais. Nós não temos desculpa nenhuma. O segundo erro denunciado por Jesus, o primeiro erro foi não conhecer as Escrituras. Vocês erram por não conhecer as Escrituras. O segundo erro, não conhecem também o poder de Deus. Vocês não conhecem a Escritura. Está falando para religioso isso aqui. Irmão, isso aqui, se ele falasse para pessoas comuns, que não era não era do seu time, do seu povo, beleza, mas está falando aqui para religioso, para os saduceus. Você pode ler o contexto em casa. Está falando para os saduceus, homens entendidos, os fariseus, os religiosos da época. Vocês cometem dois erros. Aí eles regalaram uns olhos assim, vocês não conhecem as Escrituras. Segundo lugar, não conhecem o poder de Deus. E sabe o que acontece quando nós não conhecemos o poder de Deus? Nós deixamos de viver os milagres de Deus. Nós não acreditamos no poder muitas vezes, não temos o conhecimento desse poder, e aí, por não ter esse conhecimento, nós ficamos a pensar, não é isso tudo que se fala, não é isso tudo, será que Deus pode salvar de fato? Será que aquela pessoa, aquele fulano lá, que está marginalizado, que é a escória da sociedade, que é menosprezado por tudo e por todos, será que aquela pessoa tem salvação? Será que Deus pode libertá-lo? Quando nós pensamos assim, é porque nós desconhecemos por completo o poder de Deus. Quando nós não acreditamos numa cura, que Deus pode curar, está com câncer, o médico disse que é um câncer daquele galopante, algo terrível, já foi diagnosticado, é o pior que tem, irmão. Independente do que o profissional da saúde falou, a nossa fé é maior. Nós temos que acreditar no poder de Deus, no poder de Deus. Se alguém me falar alguma coisa para você, diga assim, não, eu acredito no poder, Deus pode te curar, eu acredito no poder de Deus. Então a falta de conhecimento das Escrituras é terrível, e a falta do conhecimento do poder de Deus são dois erros grosseiros. E será que nós estamos cometendo esses dois erros? Aí eu pergunto aqui, será que nós estamos incorrendo na mesma situação, no mesmo erro? De não acreditar nas Escrituras, de não buscar as Escrituras, o conhecimento, e não buscar o poder, e não acreditar no poder de Deus? Errai-vos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, nós não somos capazes de mensurar, nós não somos, jamais, por tudo que livro que já foi escrito, tentaram explicar,
o homem, o mais sábio dessa terra, não consegue mensurar, não consegue escrever, descrever, não consegue, por mais que ele busque palavras e tal, não consegue descrever o tamanho, a glória, o esplendor, a eficácia deste poder de Deus. Nós temos que, irmãos, o que mais nós precisamos hoje, o que mais a igreja precisa hoje, não é de mídia, de outras coisas. O que mais a igreja brasileira, a igreja de Cristo na terra precisa hoje, irmão, é acreditar no poder de Deus, que Deus salva, que Deus cura, que Deus faz milagres, que Deus liberta as pessoas. A falta do conhecimento do poder de Deus leva as pessoas a duvidarem, pode ter certeza, dos milagres. A Bíblia é um livro de milagres. A Bíblia é um livro de milagres. Você pode ver de Gênesis a Apocalipse, relatos de poder, de milagres. Gênesis, o livro dos começos, se você vê então, e lê com atenção, você vai glorificar Deus o tempo inteiro, do poder dele. A terra era sem forma e vazia, começa assim já. A terra era sem forma, uma coisa sem forma, vazia, e acontecer tudo o que aconteceu aí, diante de nós. Tudo que a gente vê hoje, o que é isso? É o poder de Deus. Sabia que aí Paulo disse aos Romanos capítulo 1, que muitos, mesmo vendo o poder de Deus na natureza, não o glorificam como Deus? Tem gente que não reconhece o poder de Deus, e o povo de Deus não pode cometer o mesmo erro. Isso é do povo que não conhece a Deus, as pessoas que ainda não vieram para a luz, vivem nas trevas, elas não têm esse entendimento, mas nós temos esse entendimento. O poder de Deus, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluias! No Salmo 62, o verso 11, o salmista escreve dizendo: uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir. Quantas vezes? Que o poder pertence a Deus. Eu sirvo um Deus poderoso, e você? Diga para o seu irmão, diga assim: eu sirvo um Deus poderoso. Mas aqueles deuses que por natureza não são, não têm poder para nada. Eu estava vendo uma situação nesses dias que foi até uma coisa assim que arrancou risadas. Eu fui obrigado a rir, porque estava numa situação carregando um Deus, olha só, um Deus que precisa ser carregado, e de repente lá veio ele despencar, caiu das mãos daqueles que o levavam, conduziam, e o que aconteceu? Quebrou-se. Um Deus que quebra, um Deus que precisa ser carregado. Jamais. Essa igreja acredita num Deus poderoso, num Deus verdadeiro. Nós não precisamos carregá-lo, Ele nos carrega. Aleluias. Ele nos carrega no seu colo, Ele como Pai, Ele nos carrega no seu colo. Lucas 6 e verso 19, Lucas escreve sobre o poder de Deus, dizendo: e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude para curar a todos. Olha o poder dele. E por que as pessoas não são todas curadas hoje? Por que os crentes um pouco estão sofrendo? E pessoas anos na igreja sofrendo. Por quê? Porque não acreditam no poder. Erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É muito simples de saber isso. Romanos capítulo 1, verso 16, já citei para os irmãos. 1 Coríntios 1 e 18, são textos da Bíblia que afirmam isso. Estou falando aqui. 1 Coríntios 1 e 18, Paulo afirma que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o que? O poder de Deus. Isso que nós vivemos é o poder de Deus. Para muitos é loucura, para nós é o que? Poder de Deus. Pensa só comigo, irmão. Tantas cabeças pensando diferente aqui.
Tanta gente pensando diferente, tanto entretenimento numa noite como essa. Se você for aqui a Balneário, em direção a Balneário Itajaí, tanto entretenimento. O que nos une aqui nesse lugar? Qual é a força que nos traz aqui, que faz nós estarmos unidos numa só causa? Estamos reunidos em torno de Cristo, de uma só pessoa, de Cristo. O que é isso, irmão? É o poder de Deus. Para o mundo isso é loucura. Terminar, alguém diga assim, ó, né? Alguém diz assim, terminar um domingo, terminar um final de semana, domingo na igreja, coisa patética, coisa sem graça. Começar uma semana na igreja, ir para a igreja domingo à noite. Eles não entendem, irmão. E por não entender o poder, porque isso é poder, disse Paulo, por não entender, eles acham loucura o que a gente faz. Por isso que tem um bando de louco aqui nessa noite. Quem é louco por Jesus aqui? Nós somos loucos por Jesus. Se é loucura para eles, eles acham que nós somos loucos, mas somos loucos por Jesus, sim. 1 Coríntios 1:24, Paulo afirma com autoridade: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Oh, aleluia! Sabedoria de Deus, poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora olha só, para fechar aqui agora, para a gente orar. Jesus apontou 2 erros que possivelmente nós podemos estar cometendo. Possivelmente a gente pode estar cometendo esses 2 erros. O que, pastor? Não buscando as Escrituras, o conhecimento de Deus nas Escrituras, e nem acreditando mais no poder de Deus. Um dia, quem sabe, acreditou, mas agora não acredita mais no poder de Deus. As muitas coisas te fizeram desacreditar que hoje Deus pode curar, pode operar um milagre, que Deus pode fazer uma maravilha. E aí, como reverter essa situação? Como sair desse erro? Olha só, não podemos mais permanecer nesse erro. Como sair dele então? Olha o que a Bíblia diz em Josué capítulo 1, verso 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Olha o que o conhecimento proporciona. Amém? Olha só, então, como não mais, pastor? Como corrigir esses erros? Como corrigir esses erros? Partindo então, a partir de agora, a buscar o conhecimento. Você tem uma Bíblia, quantos tem Bíblia aqui? Se até então você tinha deixado de lado, começa a partir de hoje, irmão, um plano de leitura da Bíblia. Começa um plano de leitura, vai buscar conhecimento da Bíblia. Leia, ouça mais pregação, busque mais pregação. Olha o verso 9: não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então eu tenho que ter bom ânimo para buscar o conhecimento, porque se eu estou desanimado, desacreditado, irmão, amém? Como que eu vou buscar o conhecimento? Mas nessa hora, nesse momento, nesse culto, Deus marcou esse momento para dizer: meu filho, é tempo de você acordar, é tempo de você levantar a tua cabeça e dizer: Deus, eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Quem quer mais de Deus aqui? Quem quer mais de Deus aqui? O Salmo 1, verso 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como corrigir isso? Vai meditar na lei do Senhor, amém? Vai buscar a Deus, busque a Deus. Como acreditar no poder de Deus, pastor Marco? Como acreditar nesse poder, meu irmão? Paulo, em Efésios capítulo 6 e verso 10, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
fortalecimento de Deus para a sua vida, fortalecimento de Deus para a minha vida. Nós não podemos mais permanecer nesses erros. Nós temos tudo em mãos, já foi aberto os nossos olhos. Nós não podemos ficar no comodismo, nessa zona de conforto que nós estamos, dizendo: não, eu não posso muito, eu já estou cansado, já passou-se o tempo. Nós temos que sair dessa zona de conforto e dizer: Deus, eu vou partir em busca do conhecimento da graça de Deus. Porque, irmãos, porque tantos problemas na igreja hoje? Falta do conhecimento e de acreditar no poder de Deus. Tudo isso, esses dois erros apontados por Jesus, resultam em muitas coisas desastrosas, vamos dizer assim, desastrosas. É por isso que temos uma igreja apática, anêmica, temos uma igreja raquítica. É por isso, estou falando aqui num contexto geral, é por isso, por esses dois erros cometidos, é que ocasiona isso tudo, irmãos. É por isso. E Deus quer mudar, está na hora de mudar esse grande avivamento que virá na última hora. Eu acredito, virá um grande avivamento no coração dos crentes, e aqueles que estão adormecidos vão levantar e dizer: Deus, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua palavra, e vai acontecer uma grande obra, e Deus será glorificado. Vamos nos colocar de pé. Será que nós estamos errando nessas duas questões? Pense aí, irmão. Ah, pastor, eu tenho errado nisso, eu não tenho buscado conhecimento. Eu também tenho desacreditado do poder. Esses homens tinham as escrituras na mão, eles sabiam do relato de fatos concretos, mais do que provado. Então eles sabiam do poder, mas parece que naquele momento ali a cegueira, a treva era tão grande, as trevas eram tão grandes, que eles desacreditaram. O grande problema é que talvez um dia você acreditou e hoje não acredita mais. O grande problema é esse, e Deus quer ressuscitar isso dentro de ti. Deus quer ressuscitar isso dentro de ti, quer despertar essa busca pelo conhecimento e essa crença no poder de Deus, que Ele pode resolver qualquer problema. Sabe por que a gente muitas vezes vai resolver e não espera por Deus? Porque a gente já desacreditou que Ele pode fazer. Então a gente faz com as nossas mãos, a gente se precipita. Por que tanta precipitação e tanta cara quebrada? Tanto quebrar de cara, tanta cara. Por quê? Porque desacreditamos num Deus que pode agir em qualquer área da nossa vida. Desacreditamos do seu poder. Por que temos a família doente? Por que problema financeiro? Porque desacreditamos muitas vezes. Estou falando aqui que isso aqui não é via de regra, mas talvez para alguns é isso que tem acontecido. Você deixou de acreditar, você não acredita mais. É por isso que você não busca mais por essa área da sua vida que você está sofrendo. E eu quero te convidar, eu quero te desafiar nessa noite a você voltar a crer. E a partir do momento, eu profetizo aqui, a partir do momento que esses que deixaram de crer no poder, deixaram de buscar o conhecimento de Deus, tomaram uma posição, se posicionar diante de Deus, Deus vai mostrar o poder dele na sua vida. Naquela área que você mais precisa, é lá que Ele vai mostrar o seu poder. E aí, tendo o conhecimento que você agora está buscando, você vai saber administrar e não vai cometer mais esses erros que agora foram acertados, porque você passou a crer novamente. É isso que Deus espera de nós. Curve a sua cabeça. Assim como o Senhor pediu que
a igreja, aqueles que perderam o primeiro amor, voltasse ao primeiro amor. O Senhor pede também que nós acreditamos, que voltamos a buscá-lo e acreditar no seu poder. E eu sei que a partir do momento que nós propusermos isso em nosso coração e decidirmos, as coisas vão mudar. Meu Deus, ajuda os teus filhos. Eu não sei em que área da vida dos teus filhos que precisa de uma intervenção urgente, divina e poderosa. Eu não sei em que área, Senhor, mas Tu sabes, Tu és conhecedor. E eu acredito, eu sei, eu acredito em meu coração, meu Pai, que essa palavra não volta vazia, mas ela vai prosperar nessa noite. Para alguém, essa palavra vai surtir um efeito glorioso. E essa pessoa hoje aqui, meu Pai, ela se posiciona, ela volta a buscar, a busca do conhecimento e da sua crença no acreditar neste poder, e as coisas mudam. Eu sei que a Tua palavra não volta vazia, essa palavra veio de encontro a essa pessoa, e as coisas mudam hoje. Eu profetizo em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus, que as coisas mudam, que tudo vai voltar à normalidade, as coisas que estão fora do lugar, vai voltar ao lugar novamente, e o Teu nome será glorificado, tudo isso porque essa pessoa, esse irmão, voltou a buscar, voltou a acreditar, que Deus é capaz. Nós vivemos numa sociedade tão incrédula, Senhor, pessoas tão avarentas que só pensam nos bens materiais, pessoas que só acreditam no que vem, mas aqui está um povo que acredita no impossível, no invisível, e sabe que Deus pode a qualquer momento intervir na história da sua vida e mudá-la, porque Tu és poderoso. Ó Deus, nós nos posicionamos hoje aqui, diante da Tua palavra, do que foi falado aqui, nós nos posicionamos, e mediante a esse posicionamento, Tu farás coisas lindas. Eu profetizo isso agora, eu profetizo isso agora, eu profetizo em nome de Jesus Cristo na sua vida, mudanças visíveis, mudanças radicais, poderosas, divinas, celestiais, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado, faça uma oração pelo teu irmão. Diga: meu irmão, você vai vencer em nome de Jesus. Quem sabe vai tudo bem com você. Amém, glória a Deus, obrigado. Quem sabe vai tudo bem com você, mas ore pelo próximo, exerça misericórdia. Deus não quer sacrifício, Deus quer misericórdia, Deus quer o conhecimento. Se vai tudo bem com você, glória a Jesus, mas ore pelas pessoas que precisam. Ah, meu Deus, tem alguém que sofre, tem alguém que sofre, tem alguém que está sofrendo, tem um filho que está sofrendo, e o pai não quer vê-lo sofrer, mas hoje ele sofre as consequências de algumas atitudes que ele tomou, sem consultar a Deus, sem orientação do divino Deus poderoso. Nesta noite, Deus quer mudar essa história. Ore pelo seu irmão, dizendo: meu Deus, muda a história do meu irmão. Oh meu Deus, Tu escrevesses para nós uma história linda, uma história de sucesso, e eu quero viver essa história que escrevesses para mim. Eu quero viver essa história que escrevesses para mim. Eu não quero ser um fracassado, eu não quero ser um frustrado, eu não quero viver, meu Deus, eu não quero viver com migalhas. Eu quero mais de Ti, eu quero mais conhecimento, eu quero acreditar no Teu poder, nas coisas que Tu podes fazer por mim. Eu quero acreditar que Tu podes fazer. Eu tendo mais conhecimento, eu erro menos. Eu tendo mais conhecimento, eu estou mais vigilante. Eu tendo mais conhecimento, eu sei para onde me conduzir. Eu sei quais as decisões ser tomadas acertadamente.
eu tendo conhecimento, eu acreditando no poder de Deus, eu sei que Deus pode fazer qualquer coisa, não existe o impossível. Eu acreditando nesse poder, eu vivo os milagres. Eu acreditando nesse poder, eu vivo a salvação em Jesus. Eu acreditando nesse poder, eu vivo a cura, eu vivo a libertação, eu vivo os milagres, eu vivo o melhor de Deus, porque Deus é poderoso. Levante as suas mãos. Eu quero ministrar pela fé. Eu ministro pela fé que eu tenho neste poder de Deus, nessa graça poderosa, que você recebe em tuas mãos, que está aberta agora. Somente vai receber quem está com a mão aberta. Quem muitas vezes não acredita no poder, não vive. Mas se você acredita, você vai viver a partir de hoje. Nas tuas mãos, nas tuas mãos, nas tuas mãos, Deus coloca a sua virtude, o seu poder. E como diz aquele corinho que nós cantamos aqui há muito tempo, não cantamos mais: tudo aquilo que eu toco, abençoado será. Lá em Deuteronômio capítulo 28 diz: aonde puseres a tua mão, o Senhor teu Deus fará prosperar. É isso que vai acontecer na sua vida. Em nome de Jesus, receba em tua mão a graça de Deus, para onde você tocar, ser abençoado, prosperar, curas acontecerão, milagres acontecerão, coisas lindas e espantosas para você, Deus vai fazer acontecer, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Já aproveita o ensejo, já que a mão está abençoada, coloca a mão em 2, 3 aí, diga: eu te abençoo em nome de Jesus. Isso aqui é para quem crê, meu irmão. Isso aqui é para quem crê no poder ainda. Isso aqui é para quem confia no Senhor. Deus te abençoe poderosamente. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração.